O Conselho de Economia do Estado do Rio de Janeiro e seu Centro de Estudos para o Desenvolvimento, em parceria com o Sindicato dos Economistas, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção RJ, Sindicato dos Engenheiros e Associação dos Funcionários da Fundação Getúlio Vargas, promoveram nos dias 14 e 21 de março de 2007, ciclo de debates sobre o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal, no qual foram discutidos a consistência técnica do programa, sugestões alternativas e seu impacto regional. Este DVD registra os momentos mais importantes do debate. E uma das premissas que eu trabalho é a ideia de que a questão ambiental ela não está desconectada da questão social nem da questão econômica. O termo que eu venho trabalhando, que a gente tem tentado conceituar, a ideia de exclusão ambiental, é uma ideia pela qual a gente tenta ligar as agendas econômica, social e ambiental. Não é possível fazer política ambiental sem considerar as condições sociais e econômicas da população, e o mundo está percebendo agora que também não dá mais para fazer política econômica ou política social sem levar ao lado ambiental. Então é nessa interface que eu vou tentar operar. A minha premissa é de que não existe uma barreira natural, existem condições históricas que levaram a que a Amazônia tivesse um elevado grau de preservação. E não é só um fator econômico, mas fatores econômicos são fundamentais. O Brasil é um dos maiores contaminadores, dos maiores contribuidores para o aquecimento global. Ao contrário do que é dito, o Brasil é um dos países mais sujos, e se você toma sujo por absoluto, eu não sei exatamente de cabeça, mas seguramente nós estamos entre os seis maiores emissores do mundo, tá? Mas o Brasil se caracteriza por ser um dos emissores que emite da forma economicamente pior, ou seja, mais ineficiente. Mais de 2/3 das emissões brasileiras de gás de efeito estufa são derivadas de queima de biomassa, ou seja, queima de floresta. Existe um uso econômico da terra, da floresta, que seja alternativo ao padrão boi-grão, pecuária e cultivo. Tá? Eu acho que esses são, na minha opinião, as grandes questões que estão por trás da discussão sobre a Amazônia. Existe barreira natural para a situação do desmatamento? Não. O Brasil tem, na sua história, vamos dizer assim, moderna, como nação, 500 anos. São 500 anos de desmatamento. Na verdade, a gente começa a aceleração, se a gente fosse fazer o PAD, né, o Programa de Aceleração do Desmatamento, ele vai começar mesmo para valer no século XIX. No século XIX, São Paulo tinha praticamente toda a cobertura vegetal nativa, pequenas áreas de interferência. Hoje São Paulo deve ter um remanescente aí de 7%, mais ou menos. Áreas protegidas são suficientes para proteger a biodiversidade, o clima? Não. Mesmo que a gente quisesse tornar, o Brasil vai acabar se transformando nos países com maior quantidade de área protegida. Área protegida, parque, reserva, isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque se você não envolver o proprietário rural, tá, não há como você sustentar um sistema de regime, um regime de unidade de conservação que seja de uma dimensão amazônica. Existe um uso econômico alternativo ao padrão boi-grão? Sim. O que a gente chama de arco de desmatamento são essas imagens aqui em roxo. Infelizmente aqui o roxo está confundindo um pouco com o azul é rio, tá? Em roxo são as áreas onde há maior foco de desmatamento. Então esse amarelinho aqui, ó, o desmatamento aqui como é que já está esverdeando. E chega o nosso glorioso PAC. Tá? Eu aproveitei o material que o Melk circulou aqui para a gente no Conselho, né, para pegar o material, as transparências e tal. Eu estava lá, então, projetos de investimento em transportes na Amazônia. Nós vemos o quê? Nós vemos, aqui está Belém, Brasília, aqui é a entrada, a BR-230, que combina com uma estrada estadual do Pará, que é a penetração da chamada Terra do Meio. Terra do Meio ficou famosa porque a Dora Stang, a religiosa que foi morta, trabalhava exatamente nessa região. Isso aqui é o asfaltamento de uma estrada já existente, que liga Cuiabá a Santarém. Essas são as ligações intermodais. Etanol, a solução ecologicamente correta, sustentável e confiável. Tá? É assim que tem sido apresentado pelo setor
a uma forte campanha de expansão de que não, biocombustível, a cana e o biodiesel, que, aliás, o plano do governo é maravilhoso. O projeto do governo, 50% do biodiesel. Você vai começar a adicionar gradativamente biodiesel ao diesel, tá? Está começando, se não me engano, com 2%, depois com 5%, vai chegar até 10%. E 50% do biodiesel vai ser gerado por agricultura familiar do semiárido nordestino. A agricultura familiar do semiárido nordestino é de subsistência. Se é de subsistência, não gera excedente. E você vai abastecer metade da frota de caminhão, de tudo que precisa de diesel no Brasil, com a produção da produção familiar. O primeiro grande problema é que o discurso do ecologicamente correto só se justifica, no caso do biocombustível, se ele não contribuir para o aquecimento global. Deixa eu falar uma coisa que é um grande equívoco que passa, que o lobby, vocês já acabaram de ver o lobby ali, né? Passa para todo mundo. Álcool combustível é mais limpo que gasolina. Falso. Produção de álcool é limpa. Falso. O álcool produz, a queima do álcool combustível produz substâncias poluentes da mesma forma que a gasolina. Ela produz, na verdade, substâncias diferentes. Em alguns ele produz menos, outros ele produz mais. Na verdade, até a combinação de álcool com gasolina melhora um pouco a eficiência da queima. Mas o grande problema do álcool é que a produção do álcool é extremamente complicada do ponto de vista ambiental. Primeiro, ele precisa de terra. Infelizmente, a cana, a soja, a mamona, ou o que for, não nasce do espaço vazio, nasce a partir de terra. O que acontece com o crescimento espetacular da demanda de terra para essa extraordinária expansão que se prevê da produção de biocombustível? Você vai ter um crescimento da demanda da terra. Se houver uma conexão entre demanda de terra e desmatamento, o que vai acontecer? O biocombustível vai agravar e não reduzir o problema do aquecimento global. Onde, em última instância, quem tem tido o poder técnico final são cientistas. E eles estão medindo isso, eles estão olhando isso. Não adianta imaginar que você vai conseguir crédito de carbono se o Greenpeace, o WWF, a UFRJ, a Universidade de São Paulo, quem for, mostrar, o Ministério Público, que esse processo, no fundo, está causando desmatamento. Então, sustentar a demanda de biocombustível simplesmente sob o argumento de que ele vai contribuir para reduzir o aquecimento global na Amazônia é extraordinariamente arriscado. O que se faz para que o trabalhador entre no canavial? Você bota fogo no canavial, que você tira aquela paiada, né, que eles chamam, e na verdade aumenta um pouquinho o teor de açúcar da cana. Só que isso causa um problema sério de poluição atmosférica. O cenário mais provável da cana é que ela continue desempregando. Não é que ela vai começar a desempregar, ela já está desempregando há bastante tempo. Eu não acredito que o biodiesel vai ser gerado da mamona do semiárido nordestino. Até porque se você conseguir produzir muita mamona, você vai fazer um uso melhor. O óleo de mamona é um óleo que não só não é tão adequado para fazer, como você vai ter um preço maior no mercado para outros usos. É um produto mais nobre. Aconteceu que hoje você tem um grande prejuízo, a área plantada de soja já encolheu. E por que o senhor Bush está interessado nessa história? Porque ele de repente ficou interessado em contribuir para reduzir o aquecimento global. Mas ele descobriu a solução do protecionismo agrícola norte-americano, que está ficando cada vez mais difícil para os Estados Unidos manter nas rodadas de comércio. Qual é o problema da produção agrícola norte-americana? Ela não é competitiva. Então eu tenho que subsidiar. Subsídio não pode. Tá bom, subsídio não pode. Mas vem cá, e se eu comprar milho e produzir etanol de milho e colocar um preço social argumentando que eu estou, na verdade, fazendo um programa de autossuficiência energética? Que maravilha! Eu fui à Bolsa de Chicago ano passado. Estão eufóricos com a ideia do etanol. É a solução para a agricultura norte-americana. Não estou dizendo que não possa ser. E a gente tem condições de trabalhar. Isso não está previsto no PAC. Fala para mim, qual é o madeireiro que em sã consciência bota fogo em floresta? É um piromaníaco? O setor madeireiro, pelo contrário, é o único que depende de madeira. É o único que depende de floresta. Por que ele está botando fogo? É porque o objetivo aqui não é a extração da madeira. O objetivo daqui é a produção de terra para cultivo ou para pastagem.
Não só a gente tem o problema da morte da floresta, tem morte de gente. Por quê? Porque desmatamento e violência no campo são as duas faces do mesmo processo de quê? De exclusão. Exclusão social, exclusão ambiental. Uma solução mais fácil, então o que você faz? Você mantém essas áreas como áreas públicas, em reservas, terra pública, acabar com o conceito de que terra devoluta é terra de ninguém e fazer extração de madeira. E com isso, observa só, está em pontos estratégicos ter uma barragem econômica contra a fronteira agrícola. Pode dar certo? Não pode dar errado? Pode. Mas é a única estratégia de curto prazo que hoje é viável para impedir o avanço econômico da fronteira. Você pode, tecnicamente falando, gerar madeira de forma sustentável. Isso é valor dentro da floresta. Um aspecto positivo é que o parque no Rio de Janeiro tem uma dimensão muito mais urbana. E eu acho que isso mostra colocar dinheiro em urbanização de favela, solucionar problemas de transporte, o eixo rodoviário que vai fazer, por exemplo, o anel rodoviário, vai impedir a contaminação do ar. Isso mostra claramente que preservação ambiental e demanda afetiva podem caminhar juntos. Isso é geração de crescimento. Isso é um lado legal, não vou dizer nada, para dizer que não tem nada ruim, que eu também não acho que as coisas são necessariamente do mal. Esse é um lado bom que precisa ser preservado e mostra que preservar gera emprego. Aliás, a minha hipótese é que preservar gera mais emprego do que destruir. Isso aqui é o que tem de remanescente de floresta no Rio de Janeiro. As matas remanescentes. O Rio de Janeiro é 100% Mata Atlântica. Esse verdinho que ficou aqui é o que sobrou. E a gente tem até um percentual relativamente alto, depende da conta, de 15% a 20%, mas isso aqui é montanha, né? É porque aqui não tem aptidão agrícola. Mata Atlântica só sobreviveu onde não tinha aptidão agrícola. Tá certo? Enormes vazios. Por que eu chamo de vazios? Porque eu não tenho floresta. Próximo, por favor. Isso é pessoal ocupado e desmatamento dos municípios do Rio de Janeiro. A correlação é negativa. No período 85, 95, 96. Ou seja, pegando o censo agropecuário, o que aconteceu com o pessoal ocupado no Rio de Janeiro? Pegando o censo do remanescente florestal, o que aconteceu com o desmatamento? Se desmatamento gerasse mais emprego, onde houve mais desmatamento, haveria mais emprego. Pelo contrário, teve mais desemprego. Sempre teve desemprego, só tem um município aqui que teve crescimento de pessoal ocupado na área do campo, e o desmatamento foi mais forte, o desemprego foi mais forte, onde teve mais desmatamento. Desmatamento é negativamente relacionado a pessoal ocupado, estatisticamente significativo, negativamente relacionado com o IDH, estatisticamente positivo, embora positivamente relacionado com o bovino. Desmatamento é muito bom para boi, mas para a gente isso não gera desenvolvimento. O PIB do Rio de Janeiro, o último dado de contas regionais que eu tenho, de 2.000, 130 bilhões. O setor agropecuário do Estado do Rio de Janeiro contribui com 0,9 bilhão, ou seja, 0,7% do PIB. Em compensação, ocupa mais, não sei o número de cabeça, mas seguramente vai ocupar mais de 60% do território. Em compensação, só o setor de serviços de hotéis e alojamento, só estou pegando serviços como todo, só alojamento e alimentação, 2,3 bilhões. Eu acho que o PAC avançou bem num aspecto, que é essa questão, em relação à questão ambiental da agenda urbana, mas a gente tem um espaço muito grande de ocupar aqui na área da agenda verde. Como o desmatamento no Rio é praticamente zero, não tem mais nada para desmatar, então, no caso do Rio de Janeiro, o plantio de árvores vale crédito de carbono. O custo de uso da terra é muito baixo, pega o Vale do Paraíba, então você tem um potencial hoje e consegue financiamento para isso, gera emprego, é uma atividade muito mais intensiva do que você botar meia dúzia de boi alpinista lá, que vai ter uma qualidade horrível, né? E pode alavancar a economia das cidades mortas, que é um grande problema do Estado do Rio de Janeiro. Vá ao interior do Estado do Rio de Janeiro, vocês vão ver a enorme crise econômica das cidades, que não conseguiram avançar em termos de industrialização e ficaram dependentes da agricultura. A agricultura, absoluta decadência, não há possibilidade de competir. Se você for competir na agricultura comum, você pode se competir com a agricultura orgânica, Teresópolis, produtos de valor adicionado, agregado. Mas competir na cana não vai conseguir. Eu acredito, sinceramente, que nós temos muito mais facilidade. A gente fala muito de Amazônia, né? Mas o problema amazônico é muito mais complicado. Como aqui a questão já foi toda detonada na área verde, não tem mais o que piorar, a gente tem muito mais possibilidade de ser um novo paradigma, de chamar o que o Paraná tentou e não conseguiu levar. A gente tem muito mais potencial do que qualquer outro estado da federação.
exatamente porque nós somos os menos dependentes de recursos florestais. Nós somos dependentes de outro tipo de recurso natural, que é petróleo, mas o problema é outro, de outra natureza. Vamos falar um pouquinho do PAC, o que está no PAC e o que está no PAC do Cabral. O arco rodoviário, que está aí nesse verdinho, que é um arco mesmo, né? E nós já vimos os municípios que abrange, a dragagem do Porto de Itaguaí e a adequação da linha férrea de Barra Mansa, que é bem pequenininho ali, mas ele realmente vai ser importante. Isso aqui eu acho que já dá para nós conversarmos e discutirmos a respeito desses reflexos do PAC no Rio. Isso aqui são investimentos privados, mas por que eu coloquei a área de siderurgia? Porque são investimentos muito importantes e que estão ali perto do arco, que vão se beneficiar dessa obra, dessa magnitude, e vão gerar um crescimento importante ali, sem dúvida nenhuma. Então, a CSA, que está se estabelecendo na sua primeira fase, é um investimento de quase 3 bilhões e meio de dólares. Com uma segunda fase, com uma extensão ainda 700 mais 1,3. E com um investimento importante de quase 5 bilhões de dólares, o projeto é da usina siderúrgica, termoelétrica, pelotizadora, também com uma geração expressiva de empregos, né, 7.500 postos de trabalho. Aqui nós vamos passar para intermodais, que é exemplo do que Carlos Eduardo falou lá da região da Amazônia, também tem um benefício aqui, vamos voltar um pouquinho essa integração rodoviária, e a ferroviária também vai permitir esse tramo norte de São Paulo, a ligação para o lado de cá do Rio, que vai facilitar muito e vai poder escoar, vai permitir o escoamento importante de produtos. Estamos aí com a BR-393, que é a divisa de Minas Gerais. Vamos ver no mapa isso, acho que é melhor. Porque dava uma extensão de 200, é isso mesmo, 200 quilômetros. A BR-101, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, que vai até a ponte Rio-Niterói. E o Aeroporto Internacional de Tom Jobim, que é uma recuperação, uma revitalização importante do sistema de pistas, terminal de cargas. E achei da maior importância que, digamos, essa parte limpa do Rio e que é extremamente geradora de empregos, que é a questão do... Depois nós podíamos tocar um pouquinho na questão do audiovisual, do polo turístico, e isso daqui, realmente essa recuperação é importante para o Rio ser o centro de resseguros, como se quer, né? E começamos essa batalha agora recentemente. É imprescindível essa recuperação do Tom Jobim. Agora a parte energética aí, né? A geração de energia, nós estamos aí com o Cambuci prevista, ali em Cambuci São Fidélis, a Barra do Pombo, tão prometida há tanto tempo, né? Desde que eu era colega do Sidney na Eletrobras, o Rio do Pombo já era... Eu levei um susto, porque para mim Rio do Pombo já estava resolvido. A usina de Simplício, que está em implantação, essa sim tem implantação. Transmissão, importante transmissão, que depois se liga ao sistema interligado, né? A exploração e produção de petróleo. Nós tínhamos feito até um mapinha que tinha a quantidade de plataformas, que eu falei, não, mas isso vai ficar demais, nós vamos perder com tanta plataforma, mas realmente é muita coisa. Que é uma previsão da Petrobras, e não só da Petrobras, mas aí nós estamos falando do setor como um todo, até 2010 de 93 bilhões de reais. Refino Petroquímica, que estão ainda ali com o PERJ, que esse aqui é da maior importância, porque isso aqui eu queria me deter um pouquinho na questão do Comperj, que está localizado em Itaboraí, vai ficar ali. E aconteceu uma coisa muito interessante, que isso, por iniciativa dos municípios, os 11 municípios que vão ser afetados pelo Comperj, se uniram e formaram um consórcio com o Leste. E essa organização, eu acho que é exemplar, extremamente sinaliza muito bem, que passa a ter um interlocutor, o Estado
é representado por esses municípios que sabem bem o que é, que estão se organizando, estão fazendo um plano de saneamento, enfim, estão interessados em começar. Temos colegas aqui da área de planejamento que com certeza estão acompanhando esse trabalho do Conleste, que é da maior importância. Eu acho que muda a interlocução, né? E essa previsão de investimentos em ampliação e modernização, estamos aí com quase 23 bilhões de reais. Mas o PAC no Rio eu queria ressaltar que é estimulante, né? Nós estamos aqui, agora voltamos, porque é muito difícil você tirar PAC Rio de Janeiro, porque ele fala em Sudeste, aí Sudeste a gente vê o que a gente pode contratar de Sudeste, e voltamos aqui para o Nacional, por exemplo, o programa Luz para Todos, que já existe, o que é previsto para Sudeste, porque não tem especificação ainda no momento. Isso está sendo agora que nós estamos nesse ambiente de tratar do saneamento, que nós temos uma participação do orçamento da União, tem o financiamento através que virá via FAT, né, Caixa Econômica, FGTS. O compromisso está sinalizado pelo governo federal, né? E em alguns lugares estão mais fáceis. O caso de petróleo e gás que eles puseram, a parte de comprar está ali. A gente sabe que a Petrobras vai fazer a negociação, até porque o petróleo a $65 o barril não tem erro, né? O PAC vai provocar o crescimento no PIB estadual? Essa foi uma pergunta. Eu deixaria mais essa pergunta para vocês. Acho que vocês estão mais capacitados a responder isso do que nós. O PAC vai integrar regiões locais do Rio de Janeiro, superará as desigualdades regionais? Eu acho que está nas nossas mãos, na mão do governo do Estado, nos seus parceiros, da sociedade organizada. Eu acho que está aqui nas nossas mãos, e eu acho que sim. A minha resposta eu estou muito otimista em relação a isso. O PAC atende às necessidades estaduais, naturalmente, que eu não posso dizer que atende às estaduais, até porque, lembrando bem, como você pôs, ele não colocou o que é importante para o Rio. Nós não estamos falando aqui do turismo, dos bens intangíveis, que é o audiovisual que está aí, que tem um polo, que tem o Projac, que tem, enfim, nós temos aí. É suficiente, não é suficiente, mas é estimulante, é uma linha, é um compromisso e é um ponto de partida. O crescimento está contratado, o desenvolvimento não está. Mas o desenvolvimento nos cabe, com certeza, como o crescimento também. E eu acho que está dado a senha. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é um pouco em que ambiente, né, de política econômica que o PAC se insere, né? Porque não adianta a gente analisar só o PAC, a gente tem que analisar onde que ele se insere, né? Por que o PAC é o que é? Porque, dependendo da política econômica que é aplicada, né, nós temos determinadas diretrizes, como eu vou colocar aqui. Quando a gente olha, por exemplo, o orçamento geral da União em 2006, a gente vê que é impressionante, né? Aí tem uma confusão aí de números, mas foi de propósito, né? Para a gente ver que a maior parte do orçamento, né, 36,7% do orçamento federal, vai para juros e amortizações da dívida pública. Isso aí eu nem estou considerando aquela chamada rolagem da dívida, né, que chamam de refinanciamento. Isso aí é só mesmo tirando essa outra parte, né? E isso aí já dá 36,7% do orçamento. A área social, que tem mais recursos, né, que é a Previdência Social, né, é muito menor, né, 25%. Essa parte azul aí embaixo é o chamado outros encargos especiais, aí, mas que na verdade é basicamente transferências a estados e municípios, né, 15%. E aí com as sobras, né, vai tudo aí. Saúde, 4,82%, educação, 2%, cultura, 0,05%. Isso aí foi mais ou menos de propósito para a gente ver que
A política econômica que está sendo executada pelo governo federal é basicamente uma política de priorização dos gastos com a dívida. O que o PAC faz? Não, por acaso ele ataca exatamente o gasto com a Previdência, através da limitação ao salário mínimo, né, e uma nova reforma da Previdência, como a gente vai ver depois, e a limitação ao gasto com o pessoal. Ou seja, o PAC, ele não por acaso pega exatamente as duas áreas, né, que estão, de certa forma, né, pegando mais recursos do orçamento. Né, há também, aí, como a gente vai discutir depois, uma falsa redução aí do superávit primário, né, no tal do projeto piloto de investimentos, que a gente vai ver depois, que na verdade o povo vai acabar pagando por meio de pedágios, né, e tarifas, isso aí. E embaixo também a questão da falsa realização de investimentos. Né? Quando o governo coloca 504 bilhões de investimento, a gente vai ver depois que não é bem assim. Né? Grande parte disso são investimentos que já estavam, né, previstos. E, de certa forma, ele é a concretização daquela proposta do déficit nominal zero, né, do Delfim Neto, em 2005. Né? Ele já propunha para o Lula que você tem que conseguir pagar todos os juros e amortizações da dívida com o superávit primário, que atualmente o superávit primário é 1/3, né, dos juros, né, que se paga. Aí você toma novos empréstimos para pagar os juros que... E aí o Delfim fala para o Lula, olha, uma proposta para isso seria você poder fazer um superávit primário maior para poder pagar todos os juros. E aí qual que era a proposta? Pegar a Previdência e pegar o salário dos servidores, principalmente, que são as duas grandes despesas. Né? E aí, não, por acaso, o PAC implementa, aí, por lei, né, limitações nunca antes feitas, né, aos gastos sociais. Né? Por outro lado, não traz limite algum aos gastos com a dívida pública. Né? Por isso que, até naquele artigo, eu chamei o PAC de Programa de Atendimento aos Credores, né? Porque se você limita, de um lado, o gasto com o servidor e com a Previdência, e de outro, não traz limite algum para o gasto que realmente está comprometendo o orçamento federal, por isso que, né, seria um plano, né, de atendimento aos credores. Por exemplo, limitação ao salário mínimo. É o projeto de lei número 1 de 2007, que está lá no Congresso já. O salário mínimo até 2011 vai ter um reajuste pela inflação, mas apenas o crescimento do PIB real, cerca de 2%, 3%. Né? Considerando que o PIB cresça 3% ao ano, seriam necessários aí 50 anos, né, para que se atingisse o salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE, né, que era de R$ 1.500 em outubro de 2006. Esse é o valor, né, que garante o cumprimento do artigo 7º da Constituição, segundo o qual é direito, né, do trabalhador o salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais básicas. Né? E a limitação do gasto com o pessoal. Né? O projeto de lei complementar número 1 de 2007, é a folha de pagamento até 2016, só vai reajustar pela inflação, IPCA, mais 1,5%, né, para cada poder. Né? Essa medida elimina, né, a possibilidade de recuperação pelos servidores, né, das perdas passadas, né, uma vez que o próprio crescimento do número de servidores pela realização de concursos públicos ou progressão na carreira dos servidores em atividade já consome a maior parte desse 1,5% de aumento. Né? E a outra medida, basicamente fiscal, né, do PAC, seria o Fórum Nacional da Previdência Social. Foi estabelecido pelo Decreto 6.019, de 22/1 de 2007. Né? Esse fórum tem um prazo de 6 meses para apresentar uma proposta de reforma. Né? Ou seja, por que o Lula faz um fórum? Né? Para não ter de assumir o ônus político de propor essa reforma. Né? Ele cria um fórum, contará com a participação das centrais sindicais, governos e empresários. E aí, para a gente ver qual que é a possibilidade, né, de sair uma reforma desse fórum, é só a gente ver o que aconteceu na primeira reunião. O que aconteceu na primeira reunião desse fórum? O governo foi lá e disse, olha, tem que ter idade mínima para aposentadoria no INSS. E tem que fazer uma revisão da aposentadoria diferenciada para as mulheres. Olha só, o próprio governo foi lá, mandou o técnico do IPE e do IBGE lá dizer que tem que fazer isso. Ou seja, então, está claro
que na parte fiscal o PAC propõe uma contenção dos gastos sociais. Quando a gente fala em benefícios previdenciários, salários do serviço público, né? Basta dizer que em 3.773 dos 5.561 municípios brasileiros avaliados, ou seja, 67,85% dos municípios brasileiros, o volume de pagamento de benefícios previdenciários efetuados pelo INSS, né, supera o fundo de participação dos municípios. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 81 dos 92 municípios, né, os benefícios previdenciários superam o fundo de participação dos municípios, o que representa 91,3%. Né? Ou seja, o PAC está travando a possibilidade de você desenvolver, principalmente os pequenos municípios, devido a uma reforma previdenciária pesada que vem aí e também com essa limitação do aumento do salário mínimo. Quando a gente fala em melhoria, né, distribuição de renda, como, né, a gente estava colocando aí, né, distribuição de renda, desenvolvimento, não apenas o crescimento, né, mas o desenvolvimento é fundamental na política de melhoria do salário mínimo. Crescimento econômico para quem? Né, para se manter essa política de exportação de commodities, né, é aí que está a questão. Quais são os investimentos do PAC, né, que soma aí no final 503,9 bilhões, né? Na parte energética, né, são investimentos pesados na área de petróleo, né, só que eram investimentos que já estavam previstos. Na infraestrutura social e urbana, 170,8 bilhões. Só que a maior parte disso, né, não são investimentos do Estado que ele vai lá e banca, né, são financiamentos, basicamente, né, FAT, FGTS, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, que são recursos aí da poupança. Né. Na parte logística, 58,3 bilhões, né, que basicamente saem do projeto piloto de investimentos, né, que você tem que ter uma obrigatoriedade daquele investimento ter viabilidade econômica. Crescimento para quem? Né, Ferrovia Norte-Sul, o eixo de ligação com os outros países, basicamente para viabilizar a exportação de commodities. Né. Aí no Nordeste, mais ou menos a mesma coisa, né, ou seja, basicamente para você permitir a exportação das commodities. Né. E aí o famoso, né, o famigerado projeto, né, de transposição do São Francisco, né, o próprio governo já confessa que é um projeto para o agronegócio, né, ou seja, ou para o setor urbano, né. Não é para beneficiar a população do Nordeste, até porque a área de influência é bastante pequena, né, do projeto. Abertura de novas áreas para o agronegócio, ou seja, o que aumenta a especulação imobiliária, a violência no campo, né, a depredação ambiental, ou seja, um privilégio aos latifundiários, né, e mineradoras, em detrimento da agricultura familiar, que é mais distributiva, né, no benefício do que sobra da produção. A agricultura familiar é bem mais equitativa, ou seja, há uma distribuição de renda muito melhor. Não é um grupo de uma multinacional, Cargill, Maggi, seja lá o que for, mas é uma agricultura mais distributiva, e também estudos já comprovam que o próprio desenvolvimento econômico, não apenas o desenvolvimento social, mas também o desenvolvimento econômico gerado pela reforma agrária é bem mais interessante do que o desenvolvimento gerado pelo agrobusiness. Né? A questão do FGTS para fundo de infraestrutura, ou seja, para viabilizar toda essa coisa aí de, né, estradas e empreendimentos para o agronegócio, você ainda joga o dinheiro do trabalhador, né, o FGTS, para um fundo de infraestrutura, né, ou seja, joga o dinheiro do trabalhador para um investimento que você não sabe se vai ter retorno. Né, pode até ter retorno, mas para os beneficiários que são, né, as grandes empreiteiras, né, que a gente sabe. E a reforma agrária ausente. Né, foi até um dia eu até liguei para o Pascotto, né, ele falou assim, mas estou tentando achar a reforma agrária no PAC, né, não tem. Até a partir disso, como eu estava falando, né, não dá para entender um programa, né, que se diz de aceleração do crescimento não ter reforma agrária, porque existe, né, alguns críticos da reforma agrária dizendo que a reforma agrária é apenas uma questão social e tal, mas existem, né, estudos que mostram que a reforma agrária ela desenvolve não apenas o social, mas também o econômico. Né? E aí, né, aquela velha pergunta, energia, estradas, para quem? Né? A gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, 32% da energia elétrica consumida é consumida por indústrias
né, intensivas em energia, por exemplo, alumínio, né, celulose, né, que geram muito pouco emprego, exportam a produção e são grandes monopólios. Aí é que está a discussão que a gente tem que fazer. Como eu estava falando, né, a gente tem que localizar em qual política econômica que está o PAC. Né? Você tem o PAC, mas no dia seguinte que anuncia o PAC, vai lá o Banco Central e diminui o ritmo da queda da taxa de juros. Ou seja, você mantém a política de juros altos, de favorecimento aos credores, priorização dos gastos com a dívida, priorização do setor exportador. Para quê? Por que se garante esse setor exportador que a gente colocou no mapa, né? Aquela coisa toda dos minérios e commodities? Garantir-se as divisas para o pagamento da dívida. Aí muita gente poderia perguntar, mas a dívida externa não é mais problema, a gente pagou o FMI, não sei o quê. A gente sabe que a dívida com a FMI é uma dívida muito pequena em comparação à nossa dívida total. E que a dívida interna, né, que se diz interna, né, entre aspas, a gente sabe que está na mão de estrangeiros. Né? Basta dizer o que aconteceria no caso de uma crise financeira. Esse dinheiro iria para o exterior. Né? A gente sabe, sem controle de capitais, sem controle de fluxo de capitais, não dá para se fazer uma distinção clara entre a dívida interna e uma dívida externa, porque o investidor estrangeiro traz o dinheiro para cá, compra os títulos. Né? Então, basicamente, esse privilégio ao setor exportador é o que, de certa forma, para garantir a divisa para o pagamento da dívida, e o próprio Banco Central tem falado isso. Ele diz que nós estamos fazendo um seguro contra crises externas. Por que está se acumulando 100 bi nas reservas? Né? Isso aí tem um custo enorme, né? Porque para a gente acumular reserva, a gente emite dívida interna. É um mecanismo econômico. Né? Quando o Banco Central compra dólar no mercado, injeta real na economia. E aí qual que é a explicação da política atual? Se bota real na economia, dá inflação. Então tem que tirar esse real da economia emitindo títulos da dívida interna. Esse crescimento das reservas, né, não é sinônimo de aumento diminuição de vulnerabilidade externa. Pelo contrário, você aumenta a dívida interna, que tem prazos curtíssimos, né? Os estrangeiros também estão lá se beneficiando, ou seja, então, na verdade, as dívidas estão todas ligadas. Né? A Lei Candir, por exemplo, né? Um exemplo dessa política de massacre aos estados, né? Quando a gente vê, por exemplo, que empresas como a Vale do Rio Doce lucram 12 bilhões por ano, empresas mineradoras lucram horrores, né? E ainda tem benefício, né? Tem isenção fiscal, e o governo federal não ressarce aos estados. É a famosa política com chapéu alheio. Né? Prejudica os estados, enquanto os exportadores estão lá lucrando horrores, né? Com essa nova demanda chinesa aí de metais, principalmente o preço no mercado internacional explodiu. E aí empresas como Vale do Rio Doce e outras estão lucrando horrores, né? Enquanto os estados estão, né, complicados aí pela política do governo federal. É o desrespeito ao federalismo. Né? O governo federal arrecada em cima de contribuições, COFINS, né, CPMF. Por quê? Porque não são repartidos com estados e municípios. E aí os estados ficam nessa situação. Por outro lado, os estados estão aí fortemente comprometidos com a questão da dívida com a União. Né? Ou seja, por que surgiu essa dívida dos estados? Né? Outra questão, né? Pela própria política de juros altos do governo federal. O governo federal tem política de juros altos desde o início da década de 90. E essas dívidas foram se multiplicando. Em 98, o governo federal deu uma de bonzinho, entre aspas, falou assim, eu vou renegociar essa dívida, vou te dar juros mais baixos, mas em cima de uma taxa de juros anterior que era monstruosa. Então aí que está o golpe. E as dívidas dos estados continuam explodindo, apesar de estar massacrando as finanças estaduais. Então, se a política é essa, né, o PAC ele vai seguir isso, ou seja, vai controlar o gasto com o pessoal, vai controlar a previdência, né, ele não vai sair dessa. Eu tenho a impressão até que o Rio de Janeiro já penhorou os seus royalties do petróleo para pagar dívidas. São quase 3 bilhões de reais por ano que o Rio de Janeiro manda para o governo federal, porque penhorou os royalties, né, para pagar a dívida com a União. Né? Então, não dá para a gente analisar o PAC fora de uma política macro. Né? Eu estou colocando um pouco
qual é o cenário que a gente tem aí. Eu coloquei um pouco essa coisa vendo o PAC mais de outro ângulo, né? Mais da esfera federal. Eu não fiz uma coisa mais voltada para o Rio de Janeiro, mas uma coisa mais voltada aí para política federal, né? Um pouco para a gente discutir esses aspectos.